Ora, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Visão Vermelha, mais um Visão Explica, para falarmos sobre o Benfica Gil Vicente deste sábado. Eu sou o Bruno Francisco e já sabem que vos trago aqui alguns dados e estatísticas e também aquela que é a minha opinião sobre este jogo, que o Benfica venceu por 5-1. Foi um jogo que acabou por manter o mesmo 11 do jogo com o Boa Vista, ou seja, com Trubin, Tomás, António, Otamendi, Carreras, Florentino, Osnas e Coxo, e depois na frente com Aktürkoğlu, Di Maria e Pavlidis. Portanto, o Gil Vicente vinha de 4 empates, o Benfica vinha de 3 vitórias. Eram momentos diferentes para as equipas e isso também se verificou a partir do momento em que o Gil Vicente até entra a ganhar no jogo e o Benfica consegue dar uma volta para uma vitória clara de 5-1. Se a exibição convenceu, na minha opinião, não. Na minha opinião, já sabem que o Benfica tem que jogar um bocadinho mais, mas já se viu algumas melhorias. E isto, claro, jogado de 2 em 2 dias não há espaço aqui para treino, mas o facto também de haver agora 4, 5 dias de treino entre o jogo de Boa Vista e o jogo de Gil Vicente permitiu que lá já afinasse algumas coisas, e nomeadamente, por exemplo, na pressão que o Benfica tinha, na reação à perda que o Benfica fez durante o jogo de ontem, o Benfica esteve melhor. Depois o jogo jogado não foi de encher o olho, mas foi o suficiente para vencer por 5-1, mas vamos ver isso tudo já daqui a nada. Portanto, se gostam deste tipo de vídeos, ajudem aqui o canal a crescer e subscrevam, que é uma ajuda muito importante. Se não quiserem subscrever, também podem não subscrever, mas podem comentar, por exemplo, que eu gosto de conversar com vocês depois nos comentários. Vamos lá arrancar com a análise deste jogo. O Benfica acaba por vencer 5-1, já sabem, mas o Benfica não entrou tão forte, na minha opinião, como entrou nos outros jogos. E isto porquê? Porque o Gil Vicente conseguiu condicionar bem o jogo do Benfica, muita gente na zona central, acaba por gerar ali algumas superioridades no meio campo do Benfica, até porque Coxo não é um especialista a acompanhar jogadores, toda a gente sabe que o lado defensivo não é o seu forte, e então o que é que aconteceu? Florentino e muitas das vezes Auschwitz tinha que tentar perceber onde é que estava o homem solto para vir compensar, mas claro que se ele vinha compensar, o Auschwitz se vinha compensar e ajudar Florentino porque o Coxo andava ali meio perdido nas marcações, o que é que acontecia? Alguém ia ficar sozinho, onde devia estar Oshness, já não estava Oshness, portanto, o próprio Di Maria tentou acompanhar várias vezes o ala do Gil Vicente, mas nem sempre também, lá está, são dois jogadores, Coxo e Di Maria, são dois jogadores que isso não é o forte deles, e quando o adversário baralha ali um bocadinho as contas, criou sempre dificuldades ao Benfica, e o Gil Vicente conseguiu criar muitas oportunidades muitas oportunidades de vir a causar perigo, não propriamente oportunidades de gol, mas conseguiu ocupar muitas vezes o corredor central do Benfica. O Benfica até podia ter marcado primeiro aos 5 minutos num canto de Di Maria para Pavlidis, que acaba depois por não conseguir finalizar, mas depois logo aos 8, em resposta ao Gil Vicente faz o gol, lá está o Félix Correia, que veio do corredor direito do Benfica para dentro, acaba por se meter entre os centrais. António Silva não conseguiu acompanhar, não se apercebeu do movimento, não conseguiu acompanhar o movimento do Félix Correia, e a bola sai por o cruzamento de salvo erro até passa entre as pernas ou muito ali a rezar as pernas de Carreras, que deu ali algum espaço para o cruzamento, e depois o não acompanhar de António Silva acaba por permitir que Félix Correia finalize na cara de Trubin, que nada podia fazer. Mas isto só para perceberem que António Silva está a ser, ou seja, à meia hora de jogo, o jogador com mais metros percorridos com a bola no pé, o jogador com mais ações, mais duelos, mais passos, mais cortes, mais tudo, durante essa meia hora de jogo, mas acaba por estar ligado ao jogo do Gil Vicente. Portanto, é muito bom olhar para os mapas, é muito bom olhar para os números, mas depois também perceber o que é que está do outro lado. E o António tem aqui, não é que ele seja gols para haver gols tem que haver erros, e claramente este não é um erro que nunca se tenha visto. É um avançado que surpreendeu, um central. Contudo, era ele que teria que acompanhar. Para completar aquilo que estava a dizer ainda agora, reparem aqui neste mapa das ações de Oshness, tanto na primeira parte como na segunda parte, ele tenta dispersar. Isto são as ações em que ele conseguiu ter contacto com a bola, porque no estádio, e eu tive a sorte de estar no estádio neste jogo, foi possível ver várias vezes a preocupação de Oshness em procurar o homem que estava solto, ou seja, o Benfica estava a deixar o Gil Vicente entrar pelo corredor central, e o que acontece é que o Oshness andou sempre como se fosse um radar a perceber onde é que poderia ocupar o espaço para que a bola não entrasse lá. Acabava por ser curto, o Gil Vicente encontrava sempre a solução, nem que fosse a rodar por trás e a trocar o flanco, e o Benfica demorou aqui a perceber como é que poderia equilibrar o seu jogo.
Oshness, lá está, a deixar de pressionar à frente, a deixar de pressionar à frente ao lado de Pavlidis e a recuar para uma linha mais atrasada no meio campo do Benfica, acaba por conseguir esse equilíbrio, ou trazer esse equilíbrio aqui à realidade do Benfica. E é isto que o faz estar à frente do Rollizer, é o que eu escrevo aqui também no meu X ou no meu Twitter, como vocês quiserem chamar. É isto que faz à frente, é o que faz estar à frente de Rollizer, que é esta inteligência para perceber o espaço que tem que ocupar, esta inteligência que ele tem para perceber o jogo e onde é que poderá ser mais útil. É isto que o faz ganhar o lugar a Rollizer como médio de equilíbrio. E, claro, toda a gente percebe que Coxo vai precisar muito desta ajuda, muito de alguém que o auxilie nesta leitura do jogo defensiva, porque na leitura ofensiva Coxo é realmente muito forte. Depois, e toda a gente já sabe, ou pelo menos já foi divulgado, que neste momento acaba por ter aqui uma colaboração com a Goalpoint, ou seja, a Goalpoint acaba por fornecer aqui os mapas e eu também contribuo com o meu trabalho para a Goalpoint. Portanto, vamos socorrer-nos aqui de muitos dados deles ao longo destes vídeos e como podem ver aqui, o Di Maria acaba por ser o jogador que iguala aqui um máximo na época, ou seja, o máximo de oportunidades flagrantes criadas, sendo que neste caso a curiosidade é que todas elas foram de canto. Uma dá gol, a outra foram desperdiçadas por Pavlidis e por Arthur Cabral. Dizer que quando o Roger Schmidt chegou ao Benfica, o Benfica fez vários golos de cantos, livres, indiretos, etc. Bolas paradas estavam a fluir enquanto havia. Coincidência ou não, foi enquanto houve Morato, depois Morato lesionou-se e o Benfica acabou por não conseguir fazer mais. Não é que Morato marcou, salvo erro, um gol nessa sequência de boas bolas paradas do Benfica, mas acontece que é um jogador forte nos duelos, era alto, era possante, quando não conseguia cabecear fazia bloqueios, era alguém com muita presença na área. E depois a sua lesão deu entrada a António, que também fez alguns golos, mas ao longo da época e não naquele curto espaço de tempo que foi o arranque de Roger Smith. Daí para cá, não houve eficácia nas bolas paradas, o Benfica não conseguia propriamente criar, o Benfica não criava perigo, o Benfica não tinha grandes oportunidades através das bolas paradas, dava a ideia até que não eram treinadas, e agora neste arranque de poucos jogos de Bruno Lage, foram 4 e já existem vários gols de bola parada, seja canto, seja livre, mas principalmente os cantos são lances que têm estado a criar muito perigo. E o Benfica neste jogo acaba por marcar um e criar perigo com mais dois. Claramente é algo que é trabalhado e claramente é algo que faz sentido trabalhar porque resolve o jogo. O Benfica estava a perder 1-0 e acaba por conseguir empatar o jogo através de um lance de bola parada. Depois trago-vos aqui os mapas do lado direito, o XG, ou seja, o expected goals do Benfica. Reparem que o Benfica acaba por marcar 5 golos, mas fez jogadas, digamos assim, criou o suficiente para marcar 2.7, ou seja, o Benfica marcou na realidade acima daquilo que era esperado. E isto tem a ver com a eficácia. O Benfica não teve um jogo com muitas oportunidades de gol, mas as que teve, marcou-as todas, mesmo aquelas que tinham um expected goals baixo. Ou seja, por exemplo, estou aqui a lembrar-me do lance do Almodóni, por exemplo, que é um grande remate de fora da área, uma bola muito colocada e muito chegada ao poste. Há aqui, por exemplo, o lance de Rolaiza já nos descontos, em que era um cruzamento à partida sem perigo, para a área em que o Andrew acaba por sair e larga a bola e o Rolaiser depois encosta e o Prestiani mais uma vez a entrar e a fazer aqui moça, se bem que agora além do mérito que ele teve na sua ação, foi ajudado também pelo Andrew, mas depois também temos aqui as estatísticas do lado esquerdo, ou seja, o Benfica dominou a nível de números, mal seria se assim não fosse também, mas reparem que a nível de eficácia de passe as equipas conseguiram equilibrar, ou seja, o Benfica não foi superior no passe ao Gil Vicente, e o Gil Vicente até foi uma equipa que não foi muito pressionante. O Gil Vicente até nem deu a ideia que com o 2-1, por exemplo, nem sequer tinha muita pressa para fazer o empate, teve sempre à procura de um erro do Benfica. Houve momentos até que o Gil Vicente parecia estar completamente desligado do jogo e o Benfica, não estando a jogar muito, estava a jogar mais do que o Gil Vicente. Foi um jogo algo estranho da parte do Gil Vicente também, porque na primeira parte provou que conseguia entrar dentro do bloco do Benfica. Depois o Benfica corrige ao baixar Ostens para dentro do meio campo, ou ao mais próximo dos médios do Benfica, e o Gil Vicente ficou com mais dificuldade. Mas na segunda parte dava a ideia que o Gil Vicente não teve também aquela fome e o Benfica também conseguiu a partir daí construir a sua vitória. Reparem que depois na posse de bola dá 49-51 para o Gil Vicente, portanto até a favor do Gil Vicente. Isto é a prova que nem sempre ter muita bola
acaba por ser o melhor. Ou seja, o Benfica teve menos bola ontem e acaba por marcar 5 golos. E o Gil Vicente acaba por até ter muito boa posse de bola no Estádio da Luz, 51%. Não há muitas equipas a fazer isto, mas acaba por também não fazer um grande jogo, apesar de vir com a lição bem estudada, mas depois não conseguiu adaptar ao longo do jogo. Agora, reparem que Florentino tem sido um dos jogadores mais contestados. Contestados não leva isto para o sentido negativo, mas é aquele que se calhar alguém, eu inclusive, se calhar algumas pessoas dizem que poderia ser do 11 para dar lugar a Oshens ali no meio campo, depois Oshens estando ali já dava lugar para Rolaiser ou Amdouni lá na frente, especialmente contra equipas se calhar do oitavo, nono lugar para baixo, em pleno Estádio da Luz, poderia o Benfica jogar neste tipo de sistema porque o Benfica assume o jogo e opta por uma versão mais ofensiva. Eu também concordo com essa visão, acho que isso poderia ser feito muitas das vezes, mas depois também é preciso dar valor ao trabalho que o Florentino faz. Não tanto se calhar a nível ofensivo, claro, mas a nível defensivo é realmente um jogador diferenciado. Reparem que foi o jogador com mais ações defensivas no jogo de ontem, ou seja, fez 13 desarmes, interseções, alívios, o que for, fez 13 ações defensivas, sendo que destas 6 foram no meio campo adversário, ou seja, ele é aquele tampão que vem apagar um fogo antes que ele se propague, digamos assim. É um jogador que tem muita facilidade a chegar à frente, a ocupar o espaço e a não permitir que o adversário consiga avançar. E estamos a falar nisto num jogo em que o Benfica teve dificuldade em controlar o corredor central. Portanto, mesmo num jogo em que o meio campo do Benfica acabou por ser, muitas das vezes, surpreendido e muitas das vezes curto para aquilo que estava a ser o jogo do Gil Vicente no corredor central, que estava a ocupar com muita gente. Mesmo nesse jogo, o Florentino acaba por sobressair dentro dos médios todos que estavam em campo e a ter muitas ações e a ser o jogador com mais ações até, inclusive no meio campo adversário. Portanto, eu penso que o Florentino cresce muito ao ter alguém à sua volta que assume o jogo, ou seja, quando o Florentino joga com o Leandro Barreiro, sente muita necessidade em assumir o jogo, porque algum deles vai ter que assumir e o Florentino está cá há mais tempo, conhece as ideias dos treinadores, estava familiarizado com a realidade portuguesa, do Benfica, etc, etc. E o jogador próprio acaba por sentir necessidade de assumir o jogo, de fazer o passe de ruptura, de fazer o passe longo, de fazer a variação de flanco, e ele não é assim tão. Ele melhorou bastante nesse capítulo do passe, mas não é a praia de Florentino. Quando ele tem Coxo de um lado, quando ele tem Di Maria do outro, ele sente que acaba por não ter que assumir tanto esse tipo de tarefas mais criativas e deixa-as para quem realmente um, as faz bem e quem tem isso como uma arma forte. E isso faz com que ele depois também se foque naquilo em que ele é um ótimo jogador e talvez dos melhores que nós vimos nos últimos anos do Benfica, que é em recuperar bolas. Ele é muito rápido a chegar, é muito rápido a encostar, rouba muitas bolas sem sequer recorrer à falta, portanto é alguém que é extremamente válido para estar no plantel e no 11 do Benfica. Reparem aqui também que o Benfica acaba por ter uma figura geométrica aqui na sua ocupação de espaços bastante perceptível, ou seja, no jogo com Estrela Vermelha foi onde o Benfica sentiu mais dificuldades e muitos dos jogadores estavam sobrepostos, ou seja, não havia propriamente uma organização e o Benfica ficou. Foi talvez o jogo mais confuso da parte do Benfica desde que tem Bruno Lage no comando. De resto, todos os outros, cada um teve o seu papel muito bem definido e grande parte da solução para controlar o jogo do Gil Vicente, que estava a incomodar bastante o Benfica, e como podem ver ali, aquilo que eu tinha vindo a dizer, o Gil Vicente colocou muita gente ali no grande círculo, havia muita gente por dentro, a condição, o Benfica tem apenas dois médios, sendo que um é Coxo, portanto é quase, em momento defensivo, é quase como se fosse um e meio. E o Gil Vicente, percebendo isto, o treinador do Gil Vicente também é alguém experiente, o Bruno Ribeiro, acabou por sobrecarregar os médios do Benfica e criar dificuldades. Qual é que foi a solução então de Bruno Lage? Foi baixar ali o nosso número 8, foi baixar ali o Osnas para mais perto de Florentino e não tanto para o pé de Pavlidis como tinha estado a pressionar num 4-4-2 em muito defensivo nos jogos anteriores. Portanto, ao baixar o Benfica acaba por conseguir fechar ali mais o corredor central e isso foi chave. O Benfica inverteu o resultado ainda na primeira parte e depois ampliou na segunda. De resto, é só ver aqui que António continua a procurar muito Di Maria, ou seja, continua a jogar muito para a frente na procura do Di Maria, enquanto que do corredor direito não há grandes dinâmicas criadas. Esta é que se vai vendo mais, ou seja, o central à procura de Di Maria. Do lado esquerdo é ao contrário, ou seja, há aqui
o Otamendi muitas das vezes a ligar com Carreras. Esta é uma sociedade que tem dado muitos frutos. O Benfica sai muitas vezes pelo corredor esquerdo e o próprio Trubin acaba muitas das vezes também por procurar aqui este lado, porque sabe que é o lado que tem a saída fácil, porque Carreras também tem uma saída de bola muito boa. Então, Otamendi, Carreras, Aktürkoğlu e Koksu, que ontem não tiveram assim tão bem quanto isso. O Aktür acaba até por marcar um golo e, e faz ali um golo importante, claro que sim, não é essa a questão, mas não foi um jogo propriamente muito feliz, que foi com muitas perdas de bola, não conseguiu explorar muita profundidade. O próprio Cox andou ali muito perdido, mas também tapado pela estratégia do Gil Vicente, que colocou sempre Fujimoto a morder os calcanhares e não lhe deu grande espaço. Mas o lado forte é claramente o lado esquerdo do Benfica. Algo que ainda se vê muito, na minha opinião, é a dificuldade em ligar com o avançado. Este é um problema que já vem de Roger Schmidt. Claro que Bruno Lage ainda não teve propriamente muito tempo de treino. Isto é jogar quase 2 vezes por semana e só nesta vez é que teve 4, 5 dias para treinar, sendo que um deles eventualmente é de folga ou de recuperação, portanto acaba por não ser propriamente um grande treino tático para a equipa, mas ainda há dificuldade em ligar com o avançado. E prova disso é aqui, Di Maria acaba por fazer aqui 6 cruzamentos, mas apenas um chegou a alguém do Benfica. Um, e o Pavlidis não teve aqui grandes bolas na área. Eu posso-vos mostrar aqui outro mapa. Reparem, aqui a página de dados do jogo acaba por mostrar aqui as bolas que Pavlidis foi recebendo ao longo do jogo. É tudo muito longe da grande área. Ele recebeu 2 bolas dentro da área. Isto para um avançado é complicado, porque ele vem fazer o apoio frontal, vem tentar fazer a ligação para que a bola chegue à frente. Estamos a falar aqui à entrada do último terço, ou seja, logo a seguir ao grande círculo. Ele recebe muito longe e depois acaba por não estar, claro. Mesmo que a ligação dele acabe por ter sucesso e a bola depois chega à área, ele não está lá. E isto não é só um problema de Pavlidis, porque se virmos Artur Cabral, é igual. Reparem onde é que o Artur Cabral entrou e onde recebeu as bolas, todas elas fora da grande área. Portanto, isto não é um problema dos jogadores, é um problema coletivo. E o Bruno Lage reforçou isso também na conferência de imprensa, que é uma das preocupações dele neste momento, é fazer com que a equipa ligue com o seu avançado, é fazer com que a bola chegue ao seu avançado em condições de finalizar. Esta é uma das preocupações de Bruno Lage e claramente há uma necessidade clara disso, porque o Benfica não está a conseguir ligar com os seus jogadores. Para finalizar, o Goalpoint acaba por apontar aqui Florentino como o jogador que foi o MVP do jogo. Já por sua vez, quem ganhou no campo, digamos assim, o prémio da Liga foi Osnes. Eu, neste caso, vou por Osnes, não tanto se calhar, porque aqui esta nota de Florentino também está influenciada pelo gol que marcou. Foi muito importante defensivamente, como eu já vos disse, mas claramente esta nota é empolada pelo gol que marcou. No caso de Oshness, não é um jogo impressionante, não é aquele jogo em que o Oshness jogou e fez jogar, mas é aquele jogo em que mostrou a sua inteligência, é aquele jogo em que se percebeu que a sua inteligência e a sua leitura do que está a acontecer à sua volta é extremamente importante para o equilíbrio da equipa do Benfica. Daí ele ser o titular, daí ele vir de lesão e entrar direto para o 11 e dificilmente vai sair porque realmente é um jogador que percebe muito bem os equilíbrios e as coberturas que tem que fazer. Portanto, chegamos ao fim de mais um rescaldo de mais um jogo do Benfica. Espero que tenham gostado deste conteúdo. Hoje um pouco mais longo, porque também vou procurar seguir as vossas indicações. Há quem me diga para pôr o X em tom escuro e aí está ele. Há quem diga para dar mais opinião e não só ler estatísticas e aqui está mais uma vez. Portanto, vou respondendo aqui aos vossos comentários. Vou-vos pedindo também para subscrever porque é uma ajuda muito grande. Porque depois, se vocês subscreverem, recebem as notificações, conseguem dar mais sugestões e eu conseguir ir melhorando este conteúdo que faço para vocês. Portanto, até breve, até ao próximo jogo do Benfica.